Boa noite, meus amados. Graças e paz. Na verdade, é muito um privilégio, né, poder estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra, repartindo, né, daquilo que o Senhor tem feito, falado aos nossos corações. E confesso aos irmãos que sempre, quando vou compartilhar, dá aquele friozinho na barriga. Glória a Deus por isso, porque isso gera temor, né, no nosso coração e nos leva a buscar o Senhor, né, e a depender somente dEle. Amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre um tesouro em vaso de barro, que está em 2 Coríntios 4, de 7 a 18. E quero falar que essa palavra, irmãos, é não somente para os irmãos, precisamente, né, para todos nós e principalmente até para a minha vida. Essa palavra fala sobre a fragilidade desse vaso que nós somos, fala sobre o sofrimento, as tribulações que passamos, e eu sei que tem vários irmãos, ou alguns, né, que eu sei que passam por batalhas, por situações, por adversidades, e eu creio que Deus quer trazer nessa palavra realmente um ânimo, um renovar de forças, né, renovar a nossa alegria, o nosso coração. Louvado seja o Senhor, né? Passamos por processo na nossa vida, onde o nosso coração é provado pelo Senhor, mas nós queremos ser aprovados por Ele. Eu vou ler aqui com os irmãos, de 7 em diante, 2 Coríntios 4, capítulo 4, de 7 a 18. É Coríntios. É Crônicas lá? É isso aí, irmãos. Nós cantamos aqui no início, né? A tribulação não parou a igreja, a perseguição, né? Somos abatidos, como? Abatidos, mas não destruídos, perplexos, né? Pressionados, mas não desanimados. Então, está muito dentro da palavra aqui, né? E esse texto fala o seguinte, irmãos: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Obrigado, Breninho. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, irmãos. Para que também a sua vida, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Achei isso lindo aqui, irmãos. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, de simplicidade, e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, amados, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. E tem umas perguntas aqui que eu faço para os irmãos, para nós, né? Você já passou por luta que pensou que no momento não venceria? Eu sei que essa palavra talvez é mais para a galera aí que já está mais calibrada, aí já tem tempo, né? Servindo o Senhor, né? Mas você já passou por batalha na sua caminhada que por algum momento você acha que não venceria essa luta, essa batalha?
Você já pediu misericórdia ao Senhor para interromper o sofrimento ou a luta que você está vivendo? Já disse alguma vez que não aguento mais? Cada um pensa que sabe o seu limite. Cada um de nós pensamos que achamos, né, cada um pensa que sabe o seu limite, ou achamos que pensamos, né? Ou achamos que sabemos, na verdade, né? Louvado seja o Senhor. E por que passamos por provações? Você já parou para pensar isso? Qual o propósito da provação? Ou aquilo que o Senhor quer falar conosco? Às vezes, amados, o Senhor, Ele move a nossa vida. Em alguns momentos, o Senhor permite situações adversas quando Ele quer falar ao nosso coração. As coisas saem do lugar. E esses dias atrás, eu estava ouvindo o irmão dar um testemunho na live de oração, que eu achei assim muito lindo, né? Deus permitiu uma situação tão pequena, né? Mas que foi tomando uma proporção tão grande, mas que levou aquele irmão, né? A buscar o Senhor pela madrugada, para buscar a Deus, porque ele precisava de um livramento de uma situação que estava acontecendo no seu trabalho, né? O inimigo se levantou através de uma situação, ele é dono de uma empresa, e aquilo foi se complicando, uma situação que houve lá, e no final das contas Deus usou de misericórdia. Aqui nós vamos em 2 Coríntios 1, 8 e 9, também 2 Coríntios. Paulo diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Aqui, irmãos, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A gente vê esse personagem, né? Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. A gente vai ver a biografia de Paulo e como Deus usou Paulo de uma maneira extraordinária, quantas coisas o Senhor fez através de Paulo, quantas igrejas foram plantadas através de Paulo, o ministério precioso, riquíssimo. E algumas frases que nós vemos, né? Que a gente poderia falar nessa noite, né? Paulo diz: posso todas as coisas naquele que fortalece. Acho que Filipenses 4,13, né? Ele diz também: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Outra frase: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou colocar mais uma aqui. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. E tem muitas outras, irmãos, tantas frases de triunfo, de vitória, né? De um homem que experimentou grandes coisas da parte do Senhor. E ele diz aqui, né? Da tribulação que sobreveio na Ásia, que foi acima das suas forças, levou ele a desesperar até mesmo da própria vida. Não que o Paulo ali ele quisesse morrer, tá, irmãos? O objetivo dele não era morrer, não, tá? Mas sim que o Senhor livrasse ele daquele sofrimento que ele estava passando no momento. Louvado seja o Senhor. Falou que tinha sentença de morte para que não confiasse em si mesmo. Então, quando nós passamos muitas vezes pelo sofrimento, pela dor, pelas situações, nós queremos que aquilo desapareça, vá embora, nós queremos voltar à normalidade, nós queremos ver as coisas novamente, né, como eram antes. Mas Deus tem um propósito, muitas vezes, em tudo isso. Louvado seja o Senhor. Deus quer revelar o seu amor por nós. O Senhor quer nos levar realmente a experimentar um nível, né, de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Ele. Louvado seja Deus. Qual, então, o propósito do sofrimento? Isso aqui é uma palavra rápida, tá, irmão? Eu sou de falar rápido, não sou de falar muito, não, tá? Qual o propósito, então, do sofrimento, das tribulações? Então, nós vamos lá para 1 Pedro 4.
12, 13. Diz o seguinte: pelo contrário, 12 primeiro. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Às vezes nós ficamos perplexos, né? Quando acontece alguma ação, algo extraordinário estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Muito lindo, irmãos. Para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Aleluias, louvado seja o Senhor. Para sermos co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Deus quer manifestar a sua glória nas nossas vidas, né, através dos sofrimentos. E, na verdade, quando olhamos assim, alguns têm um entendimento errado, né? Que Deus está pesando a mão, que Deus está tratando, Deus está fazendo isso ou aquilo, mas é simplesmente o amor de Deus nos levando realmente a passar por situações, né? O povo de Israel saiu ali para passar em terra prometida, e aquele percurso, que era um percurso que tinha que ser muito mais rápido, se não me engano, é 40 dias, o povo levou 40 anos para atravessar, para fazer aquele percurso. E Deus, o tempo todo, Ele estava provando aquele povo para ver se no coração deles eles amavam o Senhor. Louvado seja o Senhor, né? Para levar aquele povo a uma dependência de Deus. Deus quer revelar a sua glória em nós. O Senhor quer nos levar, irmão, a uma vida de dependência. Tem um texto também, que eu não lembro agora, ele disse, não que possamos pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa suficiência, ela vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Então, o Senhor quer nos levar a uma vida de dependência. Nossa suficiência é Cristo. Aprender a vivermos uma vida de obediência. Levar consolo a outros através do nosso testemunho. E também aqui em 2 Coríntios, também, nesse mesmo texto do capítulo 1, vai falar isso. Sobre se levar o consolo a outros que estão passando pela mesma adversidade. Diz o seguinte, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Expressão linda, né? Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Eu creio que o Espírito Santo nessa noite quer trazer essa consolação no nosso coração. Quer se revelar como um Pai de misericórdia. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, irmãos, quando nós passamos por algum processo do Senhor, nós podemos levar esse consolo a outros, né? Eu lembro do testemunho do Lauro, testemunho tão lindo que o Senhor tem dado na vida do Lauro, né? Certamente houve muita batalha na mente, no coração do Lauro, nível tentando se levantar, mas Deus tem dado graça nesse testemunho, e o Lauro tem podido repartir conosco, né? Ali, né, na liderança, né? Nós estamos mais perto ali, creio que ainda vai repartir com toda a igreja, desse testemunho lindo, de coisas que ele tem experimentado da parte do Senhor, que ele tem vivido, coisas que o Senhor tem falado ao coração dele. Isso tem edificado as nossas vidas, irmãos. Então, quando você passa por alguma situação, por alguma adversidade, você tem autoridade da parte do Senhor. Você tem um testemunho para repartir com aqueles que estão passando pela mesma situação. Louvado seja o Senhor. Na verdade, os sofrimentos, irmão, nos leva a uma vida nos torna mais humanos, né? Mais sensíveis. Quando nós passamos pela dor,
nós passamos pela luta, pela situação, seja enfermidade, seja na área financeira, seja em relação dentro da nossa casa, com nossos filhos, um filho que está fora da presença do Senhor, como eu tive, passando por essa situação tanto tempo ali com meu filho, no Gabriel, e que Deus operou, na vida do Gabriel. Quantas coisas, irmãos, que a gente pôde aprender com isso. Quantas coisas o Senhor falou no nosso coração. Quantas vezes, Lena, o Senhor nos levando a chorar diante do Senhor, clamar, reconhecer que muitas vezes nós falhamos como pais em determinados momentos, poder voltar algumas vezes para conquistar o coração do filho no Senhor, para estar ali buscando realmente uma palavra, para estar praticando o amor, para estar servindo. Mas hoje, sim, irmão, nós temos desfrutado de um tempo muito lindo com o Senhor. Muito lindo como família, como filhos de Deus, porque hoje nós temos graça do Senhor e autoridade. Para aquilo que nós vivemos, nós passamos, nós podemos chegar para aqueles que estão passando no momento. Falar, meu irmão, vale a pena você chorar, vale a pena você pagar um preço pela vida do seu filho, vale a pena você servir esse Senhor, porque Deus é fiel, irmãos, Deus é lindo, Deus é fiel, mas muitas coisas teve que ser trabalhado dentro do nosso coração. O Espírito Santo precisou quebrantar o nosso coração e nos levar a um arrependimento, muitas vezes. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Louvado seja o Senhor. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Aleluias, louvado seja o Senhor. Então Deus quer manifestar em nós essa esperança, A palavra diz que Cristo em vós é a esperança da glória. E esse Cristo, esse tesouro que nós temos em vaso de barro, nós vamos chegar lá no tesouro, tá, irmãos? E muitas vezes a pergunta que nós fazemos, Senhor, por que estou passando por isso? Às vezes nós não verbalizamos isso, mas dentro de nós, Senhor, eu sou fiel, eu faço o melhor, Senhor, eu entrego a minha vida, eu sou um homem de oração, eu sou um homem que busca o Senhor. Por que, Senhor? Eu estou passando pela essa adversidade, pela essa situação. E, na verdade, quando nós devemos perguntar, Senhor, para quê, Senhor? Qual o propósito daquilo que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? Louvado seja o Senhor. Quanto mais o Senhor nos usa, Ele permite a aprovação. Deus é bom e por amor permite para o crescimento nosso, irmãos. Existem algumas pessoas que falam sobre a dor do crescimento. Eu não sou médico, não sei nada de medicina, mas diz que com a criança, quando está crescendo, ela sente muita dor. O Friginho está balançando a cabeça, que tem filho pequeno, que fala sobre a dor do crescimento, Crescer dói, E na nossa vida também dói, tá, irmãos? Crescer na presença do Senhor dói. Viver uma vida vazia, viver uma vida rasa, é muito fácil, irmãos. Mas experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, o conteúdo daquilo que o Espírito Santo, como discípulo, quer fazer no seu coração, na sua vida, vai te levar a passar por situações. Isso aqui não estão falando de autopiedade, irmãos, de ter pena de si mesmo, não tem nada a ver com isso. Tem entendermos, temos uma revelação clara daquilo que Deus quer falar conosco através de todas essas situações. Então vamos voltar em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Vai falar um pouco sobre isso. Aqui fala sobre espinho na carne, Paulo estava vivendo algo extraordinário da parte do Senhor. Muitas revelações, experimentando do Espírito Santo,
Você vê que as cartas ali de Paulo, as epístolas, né? Tanta revelação, a carta que ele escreve a Éfeso, Colossenses, Filipenses, toda, né? Foi um que foi muito usado por Deus, que mais foi usado ali para escrever, né? Tantas coisas. Mas ele diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Deus estava guardando o coração do Paulo da soberba, do orgulho. E aqui vai um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Que muitas vezes, quando Deus começa a usar a vida de um homem, a vida de alguém, né, esse risco nós corremos de nos exaltar, de nos ensoberbecer. Nós temos que entender que esse tesouro que é Jesus, que esse vaso é de barro. Louvado seja o Senhor. Para que o poder de Deus, né? Na verdade, a glória não está no vaso, né? Mas sim no conteúdo, que é Jesus. Então, o Senhor permitiu ele, a fim de que não se ensoberbecesse. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. E é Paulo, né? Senhor, me livre da situação. Você já passou por isso, irmãos? Você está passando por uma luta tão grande. Acho que os irmãos não, né? Acho que só eu mesmo, né? Por uma situação tão difícil que você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a sair da situação. Não estou falando de pecado, não, irmãos. Estou falando de luta mesmo, de situação. Me afasta dessa situação. Jesus estava na cruz, ele falou, Senhor, afasta de mim este cálice, não é isso? Todavia não seja o que eu quero, mas aquilo que tu queres, né? E às vezes nós passamos por uma situação, Senhor, me livra dessa situação. Afasta de mim essa situação. E Paulo estava clamando ao Senhor. Mas veio uma voz. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui é loucura, irmão, doideira, ó. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. A pessoa se sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, está passando necessidade, nas perseguições, alguém está te perseguindo, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a graça do Senhor, ela nos basta. Amém, irmãos? Precisamos pedir graça ao Senhor. A palavra diz que ao trono da graça, né? Nós temos acesso ao Pai junto ao trono da graça, para pedir misericórdia, acharmos graça em ocasião oportuna. Dobrar os nossos joelhos e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nessa situação. E a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Então, o Senhor quer precisamos realmente, né, nos colocar como fraco diante do Senhor, nos colocar numa dependência de Deus. Então, Deus permite essa situação muitas vezes, irmãos, para nos levar realmente ao quebrantamento. O Espírito Santo quer quebrantar o nosso coração. Que às vezes nós somos tão cheios de si mesmo, às vezes nós somos tão confiantes, né, que nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos resolver situações, que Deus, Ele permite situações para nos levar realmente a essa dependência, a essa comunhão, a um relacionamento com Ele. Louvado seja o Senhor. E aqui vai entrar tesouro em vaso de barro. Agora nós vamos entrar no texto aqui, tá, irmãos? Mas não vai demorar não, irmãos. Espera aí. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, esse tesouro é Cristo, né? Cristo em nós, né? É Jesus, é o Evangelho, a palavra, esse tesouro em vaso de barro. Nós somos esse vaso, irmãos. E assim nós temos que nos colocar na mão do oleiro, como vaso na mão do oleiro. O oleiro tem poder sobre o vaso, não tem? E às vezes ele amassa, né? Tem que refazer aquele barro, aquele vaso. Ele vai ter que pegar aquela massa e vai ter que amassar, né? Mas já está doendo, não está dentro de você? Né? Ele tem que amassar.
essa massa que é você, que sou eu, ele tem que refazer aquele vaso. Às vezes esse vaso vai trincar, né? Tem um processo todo aí que eu desconheço, tá? Mas parece que ele tem que colocar no fogo, tirar do fogo, colocar para lá e para cá, para dar consistência. E assim as nossas vidas, né? Louvado seja o Senhor. Em tudo somos atribulados. Nós cantamos aqui, ó. Porém não angustiados, perplexos, porém não desamparados, perseguidos. Já passou por alguma perseguição, irmãos? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então ele fala sobre 4 áreas aqui, realmente que o Senhor quer nos levar realmente a perceber, né? A questão emocional, né? Nós somos atribulados, porém não angustiados. Então, uma área assim muito, nós temos que vigiar muito a questão dessa questão do nosso emocional, dos nossos sentimentos, né? Quantas vezes dentro de nós, nosso sentimento está falando algo, né? Quando Deus está falando outro, e nós temos que ficar com a palavra de Deus. Tantas coisas que às vezes vêm na nossa mente, sentimentos, pensamentos, né? E eu estava pensando esses dias em Filipenses 4:8, que diz que tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é puro, mas o quê? Tudo que é amável, né? De boa fama, né, Cauados? Você tem algum louvor ou alguma virtude, nisso pensai. A luta começa muitas vezes na nossa mente, irmãos. Né? A nossa mente. Nós precisamos estar atentos, né? Nessa questão do nosso emocional, do nosso sentimento, das nossas emoções. O salmista ele declara a sua alma, né? O que ele fala para a alma dele mesmo? Qual ordem que ele dá para a alma dele? Aquietai-vos, né? Quieta minha alma, né? Fala aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Então, todo o tempo ele está pegando, às vezes quando eu esqueço, eu pergunto aos irmãos. Então, assim, às vezes ele está pegando e ordenando a alma dele, os sentimentos dele, né? Que se colocam no lugar certo, louvado seja o Senhor. Outra situação material, né? Nós somos perplexos, porém não desanimados. Muitas vezes nós passamos por enfermidades, irmãos. Né? Não sei, os irmãos, né, que têm passado por isso, né? Eu tenho passado por um momento também assim. Quantas vezes você recebe um diagnóstico, né? Ruim, uma situação que você recebe, ou você está passando por situações que há anos você está lutando com uma enfermidade, com alguma situação, e Deus quer realmente te curar, Deus quer operar, né? Então, e muitas vezes a questão desse recurso financeiro, situações, né, financeiras difíceis, pesadas, você está remando contra a maré, e você está passando por situações, por batalha nessa área financeira. E depois ele diz o seguinte, perseguidos, porém não desamparados. Essa questão relacional, né? Paulo, terminando o ministério dele, ele disse que todos o abandonaram. Então, na verdade, muitas vezes, irmão, Deus vai permitir nas nossas vidas que as pessoas nos abandonem. Às vezes nós vamos sentir sozinhos em alguma situação. Eu quero te dar a notícia, irmão. Isso faz parte do processo. Muitas vezes Deus vai nos permitir passar sozinho pela situação, porque Deus quer realmente nos levar realmente a depender somente dele. Louvado seja o Senhor. E ele fala abatidos, porém não destruídos, né? Então, toda essa situação espiritual, esse abatimento espiritual, você já se sentiu abatido espiritualmente? Você já se sentiu desanimado? Né? Eu declaro para os irmãos que em toda essa caminhada que nós temos com Jesus, né, nesse tempo, né, em momento algum, irmãos, para a glória de Deus, eu pensei em voltar atrás. Em momento algum, irmãos. Louvado seja o Senhor. Mas já passei por muitos momentos difíceis, irmãos. Eu lembro sempre um momento, muitos anos atrás, que eu passava por muita batalha interior, no meu coração, por situações dentro de mim, né? E eu estava ali, eu cheguei no quarto, dobrei meu joelho, fui clamar ao Senhor, e eu senti um ser, né, que eu acho que foi o próprio anjo do Senhor vindo e colocando sobre mim uma coroa. Irmãos, como fui renovado naquela hora. Então Deus, irmãos, é aquele que não nos deixa, né, ser abatidos, né?
Sempre nós podemos ir aos pés do Senhor, irmãos. Se você está sentindo abatido, Deus me perdoe, tá? Eu sou meio emotivo assim mesmo, mas que os irmãos já acostumaram, chora à vontade mesmo. Mas se você realmente está sentindo abatido, desanimado, vai aos pés do Senhor, irmão. Derrama o seu coração na presença do Senhor. Abatidos, porém não destruídos. O Senhor tem nos chamar a uma vida de vitória. Vitória sobre a nossa carne, vitória sobre o mundo, sobre as trevas. A palavra promete para nós novidade de vida, né? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, irmãos. Né? Ele fala em Romanos, estou certo que nem morte, nem vida. Depois ele fala, somos mais do que vencedores. Então não podemos andar como se estivesse destruído, desanimado, enfraquecido. O Senhor quer encher o nosso coração dessa alegria, desse amor pelo Senhor. No 13 ele vai falar sobre espírito de fé. Aí ele vai falar, porque nós que vivemos somos entregues na morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então aqui está falando sobre uma vida de ressurreição. Né? O Senhor nos chama uma vida de ressurreição. Né? O nosso velho homem, a nossa velha natureza foi crucificada ali em Jesus Cristo. Né? A palavra diz que o Senhor, graças a Deus, que Ele sempre nos conduz em triunfo, né? Como eu falei aqui, por meio de nós manifesta em nosso corpo a fragrância do seu amor. Mas o versículo que eu iria falar é o seguinte, irmãos, aqui sobre a questão de viver uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Que o Espírito Santo quer nos levar realmente a essa dependência. Louvado seja o Senhor. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amém, irmãos? Parece estar fora do contexto aqui, andar em espírito, jamais satisfareis, a concupiscência da carne. Eu falo, os que são, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então o Senhor, amados, quer nos chamar uma vida de vitória. Tudo isso é através da fé. O Senhor quer nos viver uma vida de vitória sobre nós mesmos, sobre a nossa carne, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei e por isso que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então nós precisamos declarar a palavra, precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos profetizar a palavra, viver a palavra, né? A cada dia. E se nós nos distanciarmos da palavra do Senhor, nós nos tornamos realmente, nosso velho homem, a nossa velha natureza, ela começa novamente a se levantar dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Aqui eu falei, né? Porque aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, essa vida de ressurreição. Não importa a luta que você está passando, o Senhor é contigo. Não desista. Ele diz, por isso, não desanimamos. Né? Eu creio que o Senhor quer trazer esse ânimo sobre a igreja, irmãos. Deus quer renovar a nossa fé nessa noite. Deus quer renovar o seu ânimo. Se você está passando pela adversidade, se você está passando pela tribulação, não desanimamos. Né? Mesmo que o nosso homem, nosso corpo físico, nosso interior, mesmo que há adversidade ao nosso redor, né? Contudo, o nosso homem interior se renova, irmãos, dia a dia. Eu tenho sido renovado dia a dia pelo Senhor. Tenho sido renovado pela palavra, irmãos. Tenho sido renovado pelo Espírito Santo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Louvado seja o Senhor. Eu estava lembrando aqui de duas situações, né? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher, ela andou uma distância muito grande, entrou no meio daquela multidão, e ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos tocar em Jesus.
precisamos ser curados pelo Senhor. Né? Aquele homem que foi pedir ao Senhor pelo seu filho lunático, né? E quando ele chegou ali, aquele homem levou aos discípulos, né? Mas eles não conseguiram expelir aquele demônio. E Jesus fez uma pergunta àquele homem: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde a infância. Né? Eu sei que você pode estar passando por situações dentro da sua casa, dentro da sua família, seja com filho, seja com familiar, seja uma situação de enfermidade. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, mas se tu podes, ajuda-nos. Jesus voltou, perguntou para ele e falou: se podes, tudo é possível ao que crê. E a resposta daquele homem: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus operou o milagre naquela hora. Então Deus quer usar a fé que você tem, ainda que seja como um grão de mostarda nessa noite, para te trazer uma palavra de renovo, de cura. Você que está passando pela luta, você que está passando pela dor, você que está se sentindo desanimado, não desfaleça. A palavra é essa, irmãos. Levanta em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que você seja renovado pelo Senhor nessa noite. E que você possa experimentar, né? A palavra diz: regozijar na esperança, sede pacientes na tribulação, né? E perseverar na oração. Amém? Persevera na oração, persevera na palavra. Regozijar no Senhor, ser paciente, louvado seja o Senhor. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, irmãos. Gostaria de orar para os irmãos, talvez por pessoas específicas que estão passando por alguma situação, aqueles que quiserem também, né? Todos aqueles que quiserem, mas eu sei que essa palavra é para pessoas específicas que estão passando por situações, por enfermidade, adversidade, tribulação. Se você quiser realmente vir aqui na frente, nós vamos estar orando. Ou no seu lugar mesmo, levantar a sua mão. Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, o Senhor quer tirar esse fardo de você nessa noite. O fardo de Jesus é leve, né? E o seu jugo é suave. Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Os irmãos vão estar aqui ministrando louvor, a gente vai estar orando. Louvado seja o Senhor.